Sejam muito bem-vindos. Quem nos ouve já sabe que estamos aqui para mais uma daquelas nossas explorações profundas. Olá, é um prazer estar de volta. Hoje o nosso prato do dia pode parecer um pouco indigesto à primeira vista, confesso. Pois é, o tema de hoje assusta muita gente. Exatamente. A gente vai falar sobre a norma regulamentadora número 01. A famosa NR01. Um verdadeiro calhamaço. Sim. E, assim, se a ideia de segurança do trabalho que vem à mente de quem nos escuta é simplesmente colocar um capacete amarelo, Uhum. calçar uma bota com biqueira de aço e evitar chegar perto de maquinário pesado, bom, as atualizações recentes dessa regra vão causar um choque e tanto. Vão mesmo, porque a gente está falando de um documento técnico que tem um histórico que começa lá atrás, em 1978, Isso. e que agora projeta regras até 2026. É uma evolução imensa. E a nossa missão aqui é justamente essa: transformar esse texto legal, cheio de portarias, em um guia incrivelmente prático. Vamos desvendar isso, porque essas regras afetam todo mundo, Todo mundo mesmo. desde a alta gestão de uma multinacional até quem acabou de abrir um pequeno comércio. E o mais surpreendente é que o escopo da lei agora exige ações contundentes contra o assédio sexual e avalia até mesmo o esgotamento mental no ambiente corporativo. Sabe, o que é fascinante aqui é essa mudança de paradigma. Isso torna a leitura desse documento muito reveladora. A NR01 não é apenas uma lista de exigências isoladas, não é só para o RH ticar uma prancheta. É maior que isso. Muito maior. É muito mais útil encará-la como o grande sistema operacional de todas as outras normas de segurança no Brasil. Ela estabelece as fundações. Tipo a base de tudo, né? Exato. E a mudança mais drástica que observamos nessa evolução é a filosofia por trás do texto. Antes, o mercado operava quase que exclusivamente no modelo reativo. Acontecia o acidente para depois alguém fazer algo. Perfeito. Acontecia um acidente no galpão, a empresa ia lá, investigava, colocava um band-aid na situação, talvez multasse alguém e seguia em frente. E agora? O que o texto moderno exige agora é uma engenharia de antecipação. É um gerenciamento contínuo e preventivo. E essa prevenção começa com uma redefinição muito clara do que são os direitos e os deveres dentro do ambiente de trabalho. O texto detalha as obrigações do empregador e vai muito além daquela velha placa de estamos há tantos dias sem acidentes. Ah, sim. Aquela placa já não resolve mais. Pois é. O empregador não deve apenas informar que existe um perigo. Ele precisa seguir uma hierarquia incrivelmente rígida para lidar com esse risco. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia com esportes coletivos. Manda bala. O famoso EPI, né, o equipamento de proteção individual, tipo óculos de proteção ou aquele protetor auricular. Ele é o último goleiro da defesa. Uhum. Ele definitivamente não é a primeira tática do jogo. A ordem exata está lá no item 1.4.1. Essa é uma ótima imagem para ilustrar o erro comum que muitas empresas cometem. A regra atual estipula uma ordem exata de ações, como você mencionou. O primeiro passo obrigatório é tentar eliminar o fator de risco completamente. Dá um exemplo para nossa audiência visualizar. Claro, imagine uma fábrica com um motor que faz um barulho ensurdecedor. Tá. O primeiro instinto de um gestor desavisado seria distribuir protetor de ouvido para todo mundo. A norma diz não. Não pode. Primeiro, tente trocar esse motor por um modelo silencioso. Elimine o risco. Mas e se for uma máquina gigantesca que simplesmente não pode ser trocada? Como a hierarquia funciona nesse caso? Aí entra a segunda linha de defesa. A proteção coletiva. A empresa precisa tentar enclausurar essa máquina. Construir uma cabine acústica ao redor dela, por exemplo. Entendi. Isolar o problema. Isso. Se ainda assim o barulho vazar e o risco persistir, passa-se para a terceira etapa. Que seria? As medidas administrativas ou de organização do trabalho. Ah, tipo um rodízio. Perfeito. Implementar um rodízio de funcionários para que ninguém fique exposto àquele ruído o dia inteiro. E só por último,
Se tudo isso falhar ou não for suficiente para zerar o perigo, Aí sim entra o goleiro. aí sim entra o EPI. A empresa entrega o protetor auricular. Depender direto do EPI é transferir a última barreira de segurança para o próprio corpo do trabalhador. É meio que jogar a responsabilidade para ele, né? Exatamente. E o que a legislação agora tenta evitar ao máximo é justamente isso. Essa inversão de prioridades protege a integridade física de uma forma muito mais estrutural. Mas as atualizações mais recentes provam que a legislação finalmente entendeu que a integridade de quem trabalha não é só física. Com certeza. A integridade moral e mental ganhou um peso enorme, principalmente com as atualizações da portaria número 4.219, que entraram em vigor a partir do final de 2022. Isso mudou o jogo. Muito. Organizações que são obrigadas a ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA, tiveram que mudar até o nome da comissão. Exato. Incluir o combate ao assédio em sua nomenclatura e na sua atuação diária. A inclusão do assédio como uma pauta central da segurança do trabalho é um marco civilizatório. E se conectarmos isso com o cenário maior, o texto legal tornou-se bastante prescritivo nesse sentido. As empresas não podem mais tratar o assédio sexual ou a violência no trabalho apenas como um desvio de conduta isolado. Aquela coisa resolvida a portas fechadas no RH. Isso, em sigilo absoluto, fingindo que nada aconteceu, a norma exige medidas ativas. O que isso significa na prática? Significa incluir regras claras de conduta nas políticas internas da empresa. Criar procedimentos rigorosos e canais anônimos para o recebimento de denúncias. E, claro, garantir o acompanhamento de cada apuração. E tem também a questão do treinamento, né? Sim. Além disso tudo, a empresa é obrigada a realizar capacitações anuais com todos os funcionários sobre violência, assédio, igualdade e diversidade. O que tira o tema das sombras e coloca sob os holofotes da segurança primária. O ambiente de trabalho seguro deixou de ser apenas aquele onde não cai um tijolo na cabeça de ninguém. Exatamente. Passou a ser também o ambiente onde a pessoa não sofre violência psicológica, onde não há assédio. E falando em proteger quem está na linha de frente, onde a coisa fica realmente interessante é na atualização de 2024. O item 1.4.3. Isso, ela trouxe um mecanismo que altera completamente a balança de poder no chão de fábrica. O direito de recusa. Esse é um dos conceitos mais poderosos da norma. Basicamente, a lei ampara o trabalhador que decide interromper suas atividades imediatamente. Isso, claro, se ele constatar uma situação de risco grave e iminente para a sua vida ou saúde. E não é um favor da empresa. Não é uma sugestão. É um direito garantido. E a regra é explícita ao dizer que essa pessoa deve ser protegida de qualquer consequência injustificada. Não pode haver demissão, não pode haver retaliação. Basta informar o superior hierárquico sobre a constatação do perigo. Vamos colocar isso num cenário prático para nossa audiência visualizar melhor. Imaginemos uma pessoa que trabalha na construção civil. Ela chega para o turno, olha para o andaime onde precisa subir e nota que a estrutura de metal está visivelmente danificada, talvez balançando com o vento forte. Uma situação aterrorizante. Pela dinâmica antiga, o medo de perder o emprego faria essa pessoa subir assim mesmo, rezando para nada acontecer. Com certeza. O que a norma diz agora é que essa pessoa cruza os braços, aponta o problema para o chefe e diz: eu não subo. E o mais importante nessa dinâmica é a obrigação que recai sobre o empregador nesse momento. A empresa simplesmente não pode exigir o retorno das atividades enquanto as medidas corretivas não forem adotadas. A obra para. A obra para. Aquele andaime precisa ser consertado ou substituído e a situação de risco grave precisa ser neutralizada. O direito de recusa consolida na forma da lei o princípio de que nenhuma meta de produção ou prazo de entrega de obra está acima da vida humana. Nem o lucro trimestral. Muito menos. Essa clareza é fantástica, mas toda essa filosofia de prevenção e paralisação precisa ser documentada e gerenciada. E é aí que quem pega a norma para ler costuma esbarrar numa verdadeira sopa de letrinhas. O pessoal se confunde bastante nessa parte. Entramos no território do GRO e do PGR. São as siglas que dominam o texto.
Como a gente pode desmistificar esses dois conceitos para quem não é da área de segurança, mas precisa entender como a própria empresa funciona? A confusão entre os dois é muito comum, mas a distinção é simples. O GRO significa Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ele é um conceito amplo, contínuo e sistemático. É a ideia do processo. Isso. É o processo invisível de identificar perigos, avaliar o que pode dar errado e pensar em como controlar isso. O PGR, por sua vez, é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O programa físico. Exato. É a materialização de tudo que foi pensado no GRO. A lei determina que todo esse gerenciamento invisível precisa obrigatoriamente se transformar num programa documentado. A analogia que sempre me ajuda a fixar isso é pensar no GRO como o cérebro da operação. Perfeito. É a filosofia da empresa. Aquela mentalidade de estar sempre analisando o ambiente. O PGR é o braço armado. É o documento prático, a planilha, a prancheta de ações práticas que fica na mesa do gestor. É bem por aí. E dentro desse documento, a norma estabelece o que a gente pode chamar de a matemática do risco, no item 1.5.4. Como o mercado calcula se algo é perigoso o suficiente para exigir uma ação imediata? A equação cruza duas variáveis, a severidade e a probabilidade. A severidade analisa o tamanho do estrago, qual é a magnitude da lesão ou do agravo à saúde se o pior acontecer. E a regra orienta que se houver mais de uma consequência possível para um mesmo perigo, considera a pior. A avaliação deve considerar sempre a de maior gravidade, sempre a pior. Certo. A outra ponta da equação é a probabilidade. Qual é a chance real de isso acontecer? Aqui se avalia quantas pessoas ficam expostas, com que frequência e se já existem medidas de prevenção instaladas. Ou seja, se a gente tem um tanque de produto químico altamente letal na fábrica, a severidade é extrema. Altíssima. Mas, se esse tanque é completamente automatizado, isolado num cofre, e nenhum humano entra na sala durante a operação, a probabilidade de contato cai para quase zero. Exatamente. O cruzamento dessas duas notas vai definir a prioridade de ação no PGR. E esse documento não é algo que a empresa faz uma vez, encaderna bonito e joga no fundo de uma gaveta, né? De forma alguma. O processo exige que tudo seja contínuo. A avaliação de riscos precisa ser revista, no mínimo, a cada 2 anos. Tem o prazo fixo. Tem, e há um incentivo interessante na regra. Organizações que investem em certificações robustas de sistemas de gestão ganham um fôlego maior. Elas podem estender essa revisão para até 3 anos. Mas isso no cenário ideal, sem acidentes. Claro, esse é o cenário de calmaria. Se ocorrer um acidente, se a empresa comprar um maquinário novo, ou se houver uma mudança brusca na legislação, o documento precisa ser revisto imediatamente. E para ancorar essa revisão constante, o PGR se apoia em 2 pilares práticos essenciais, lá no item 1.5.7. O primeiro é o inventário de riscos. O famoso inventário. Ele é o mapa do tesouro invertido da empresa. Lista todos os perigos, quem está exposto e a nota de risco daquela matemática que acabamos de discutir. O segundo pilar é o plano de ação. Não adianta ter um mapa se você não sabe para onde ir. Esse plano diz exatamente quem vai fazer o quê, até quando, para diminuir aquele risco. Perfeito. Agora, o que me deixou de queixo caído durante a nossa análise dessas fontes é o rigor com a memória da empresa. Ah, o prazo de guarda. Sim, o histórico do inventário de riscos tem que ser guardado por no mínimo 20 anos. 2 décadas ininterruptas de preservação de dados. Pode parecer um exagero burocrático à primeira vista, mas existe uma razão médica vital para esse prazo de 20 anos. A medicina ocupacional lida frequentemente com patologias silenciosas. Doenças que demoram a aparecer. Isso. Pense num trabalhador exposto à poeira de sílica, a solventes químicos específicos ou ao amianto no passado. O contato diário acontece hoje,
mas o período de latência de uma doença pulmonar grave ou de um câncer ocupacional pode ser de 15, 20 ou até 30 anos. Nossa! Se a empresa descartar o inventário de riscos após 5 anos, aquele trabalhador que adoecer em 2046 não terá como provar as condições exatas do ambiente a que foi exposto agora em 2026. A manutenção desse histórico garante o nexo causal no futuro. É salvaguarda jurídica e de saúde de quem passou por aquele ambiente. Exatamente. Essa perspectiva muda completamente a forma como a gente vê a guarda de documentos. E por falar em ambientes complexos e responsabilidades, precisamos olhar para como o mercado funciona hoje. Quase nenhuma grande operação atua sozinha. Existe a dança da terceirização. É um cenário muito comum. Imagine o galpão de uma grande montadora. Lá dentro, temos os funcionários da própria marca, mas também a equipe terceirizada da limpeza, o time da manutenção elétrica de outra empresa, o pessoal da logística de uma terceira, todo mundo dividindo o mesmo espaço físico. A lei permite que cada um cuide apenas do seu quadrado. A legislação é muito atenta a essa mistura de riscos lá no item 1.5.8. Quando prestadores de serviço atuam nas instalações da contratante, a norma obriga que os PGRs de todas essas empresas conversem entre si. Não pode haver ponto cego. Não pode. Se a equipe de limpeza terceirizada vai lavar o chão perto de um painel de alta tensão operado pela contratante, a contratante tem o dever de incluir as medidas de prevenção no seu próprio programa, ou validar os planos da terceirizada. Se as atividades se cruzam e criam um risco novo, as defesas precisam ser definidas em conjunto. Mas existe uma hierarquia de quem manda no pedaço, correto? A empresa principal não pode simplesmente lavar as mãos e dizer o funcionário da terceirizada, o problema é deles. De jeito nenhum. A responsabilidade pelo ambiente é inegociável. A organização contratante atua como a maestrina dessa orquestra de segurança. Ela coordena a prevenção. Se acontecer lá dentro, ela responde. Sim. Se um acidente acontecer nas dependências dela, o argumento de que a culpa era da falta de planejamento da terceirizada não exime a dona do local de ter falhado na coordenação do espaço. Bom, coordenar dezenas de empresas terceirizadas, manter arquivos por 20 anos, calcular planilhas de severidade, tudo isso faz total sentido para uma multinacional. Uma indústria química, um grande frigorífico. Mas e a loja de sapatos do centro da cidade? Essa é a grande preocupação. E um escritório de arquitetura com 4 pessoas trabalhando em computadores? A lei cobra o mesmo nível de burocracia documental de um gigante industrial e de um pequeno negócio, porque isso parece a receita perfeita para sufocar o empreendedorismo. O legislador percebeu esse peso, e a atualização da norma trouxe um alívio imenso para os pequenos negócios. Ufa! Boas notícias para quem nos ouve e empreende. Com certeza. O item 1.8 estabelece um tratamento diferenciado que poupa recursos preciosos de quem tem baixo risco. Começando pela base. O microempreendedor individual, o famoso MEI, está sumariamente dispensado de elaborar todo esse complexo PGR. Uma ótima notícia para quem trabalha por conta própria. E a escadinha do alívio burocrático sobe um pouco mais, beneficiando também as microempresas, as MEs, e as empresas de pequeno porte, as EPPs. Mas, pelo que consta nos documentos que a gente avaliou, não é uma dispensa automática para qualquer pequena empresa. Existem critérios. Sim, o critério principal é o grau de risco. As empresas são divididas por graus de risco de 1 a 4. As pequenas empresas que se enquadram nos graus 1 e 2, que são os mais baixos, podem buscar essa isenção. O que elas precisam fazer? Elas precisam fazer um levantamento preliminar. Se não identificarem exposições perigosas a agentes físicos, químicos ou biológicos e declararem essa ausência digitalmente nos sistemas do governo, ficam dispensadas de montar o PGR. E a facilidade vai além. Se elas também declararem que não possuem riscos ergonômicos significativos, ganham outra isenção enorme. Qual? Ficam livres de elaborar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Espera, vamos deixar isso bem claro para evitar confusões trabalhistas aí para o pessoal. Ficar livre do PCMSO, que é aquele programa macro que dita toda a rotina médica, não significa que a padaria ou a agência de publicidade pode parar de mandar o funcionário fazer exame médico, certo? Ponto crucial.
A dispensa do PCMSO tira a obrigação de redigir o documento do programa em si, que é longo e custoso. Tá. Mas a empresa continua obrigada a custear e realizar os exames médicos admissionais, demissionais e periódicos, além de emitir o atestado de saúde ocupacional, o ASO, para cada funcionário. A responsabilidade com a saúde básica continua. Continua. O que cai é a papelada gerencial excessiva. Então, o que tudo isso significa? Significa que a legislação punha a burocracia excessiva e foca a carga pesada de controle onde realmente mora o perigo estrutural. Exigir um catatal de dezenas de páginas de um escritório contábil tira o foco da segurança real. Sem dúvida. Mas fica o aviso que a norma faz questão de frisar. Dispensar o programa não afasta a obrigação de cumprir as regras de segurança aplicáveis. Nunca afasta. Se a pequena marcenaria comprou uma serra nova, essa serra continua precisando ter todas as travas e proteções exigidas por lei, mesmo que a marcenaria não precise de um PGR encadernado. É o triunfo da gestão baseada na realidade, e não na geração infinita de papel. E por falar em papel, esse é o outro salto impressionante dessa modernização normativa. A transição definitiva para o ambiente digital, lá no item 1.6. O volume de arquivos de aço lotados até o teto em departamentos de RH está com os dias contados. Totalmente. A era digital foi consagrada na regra. Assinaturas digitais, armazenamento em nuvem e arquivos eletrônicos são a nova fundação. Tem padrão para isso, não tem? Tem. A única exigência para essa validade jurídica é que a infraestrutura utilize o padrão brasileiro de certificação, o ICP Brasil, ou padrões similares que garantam a autenticidade. O empregador precisa garantir que esses dados não sejam adulterados e estejam sempre disponíveis. Imagina o ganho de velocidade para uma inspeção do trabalho. O fiscal agora acessa o histórico de segurança da empresa por um portal, em vez de pedir para alguém procurar uma pasta de 1998 no porão. É uma revolução na rastreabilidade. E essa modernização também transborda para a capacitação. Lá no anexo 2, que é o coração da cultura de segurança, o ensino à distância, o EAD e os modelos semipresenciais agora possuem diretrizes bem estritas. E aqui a norma foi muito inteligente para evitar fraudes. A empresa não pode simplesmente enviar um link de um vídeo genérico para o WhatsApp do funcionário e dizer que o treinamento foi concluído. De forma alguma. A lei exige a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem estruturado, o AVA. A plataforma precisa registrar a presença, o tempo de tela e as interações. E guardar os logs de acesso. Sim, os registros têm que ser guardados por 2 anos após a validade do curso. E tem um detalhe nas diretrizes de treinamento que resolve um problema crônico do mundo corporativo: o tempo dedicado a isso. Isso é fundamental. O texto dita que o período do curso deve ser exclusivamente utilizado para esse fim. Ou seja, o estudo não pode concorrer com um trabalho diário. É o fim absoluto daquela prática terrível de obrigar a pessoa a assistir um treinamento de segurança numa janela do computador enquanto ela continua atendendo ligações de clientes. Exato, o treinamento exige atenção plena e protegida. Além disso, existe a inovação brilhante do aproveitamento de treinamentos entre diferentes empresas, no item 1.7.7. O trabalhador finalmente pode levar seu conhecimento na bagagem. Isso destrava uma eficiência imensa no mercado. O funcionamento é o seguinte: se um profissional muda de emprego, a nova empresa pode analisar o treinamento de segurança que ele fez no emprego anterior. Se bater a carga horária e o conteúdo... Isso. Se o conteúdo, a carga horária e a complexidade forem compatíveis e o prazo bater, ou seja, menos de 2 anos, a nova empresa pode validar o certificado anterior. Não precisa começar do zero? Não. Isso poupa tempo absurdo do mercado, corta custos operacionais da nova empregadora e valoriza o histórico profissional do trabalhador. O aprendizado viaja com ele. É o conceito do currículo de segurança acompanhando a pessoa. Bom, a nossa missão com quem mergulhou nesse conteúdo conosco hoje era entender essa arquitetura de regras sem sentir que estava lendo um dicionário jurídico.
E eu sinto que a gente cobriu bastante terreno. Conseguimos mapear os principais pontos com certeza. Vimos que, em suma, a NR01 moderniza o trabalho no Brasil. A legislação abraçou o digital, entregou um poder real e protegido de recusa ao trabalhador, simplificou a vida do pequeno empresário e deu um passo civilizatório ao incluir o assédio sexual como risco ocupacional. Sem dúvida, o impacto prático dessa modernização afeta a rotina diária das corporações. Mas antes de fecharmos essa análise, isso levanta uma questão importante baseada na norma, que exige uma reflexão crítica de todos nós. Qual seria? O texto diz, lá no item 1.5.3, que o GRO deve obrigatoriamente abranger riscos relacionados aos fatores ergonômicos, e isso inclui expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. E aqui a teoria colide com a realidade de uma forma complexa. Nós explicamos mais cedo a matemática do risco, aquela matriz racional de severidade e probabilidade. Para um acidente físico, como uma engrenagem quebrando, é fácil medir. Mas como o mercado quantifica, num inventário formal, aquela pressão invisível e esmagadora por metas de final de trimestre? Esse é o grande desafio dos próximos anos. Como colocar um número, uma métrica de probabilidade para o surgimento de uma síndrome de burnout numa equipe sobrecarregada? A exaustão mental e o estresse psicológico crônico não disparam um alarme sonoro na fábrica. Não aparecem na leitura de um decibelímetro. Como você quantifica a exaustão mental num inventário de riscos? Exato. No entanto, eles são inegavelmente alguns dos maiores perigos ocupacionais de hoje, afastando milhares de pessoas todos os anos. A porta para essa cobrança já foi aberta pela legislação. Resta saber como o mercado vai criar métricas para o invisível. Fica essa provocação no ar para incentivar a curiosidade contínua de quem está nos acompanhando. Como traduzir a toxicidade de certas culturas corporativas para dentro de uma planilha legal? Pensem nisso nos seus próprios ambientes de trabalho. Agradecemos demais a companhia nesta análise profunda e reforçamos que o aprendizado nunca para. Até o nosso próximo mergulho.